E aí, pessoal do nono ano, a aula de hoje é sobre o Teorema de Tales. A gente já ouviu falar no Teorema de Pitágoras e hoje a gente vai ver o que é o Teorema de Tales. Tales também era um grego, da mesma terra lá do Pitágoras, e a palavra teorema significa aquilo que se pode provar. Então, se fosse na sala de aula, eu ia florear mais um pouco, mas aqui eu vou direto ao assunto, tá bom? Então, o Tales descobriu, e pode-se provar isso realmente, que um feixe de paralelas determina sobre transversais segmentos que são proporcionais, ok? O que é isso? Se quiser dar uma pausa para ler de novo, tranquilo, mas agora eu vou explicar o que significa. Paralelas aqui são retas, transversais também são retas. Então observe isso aqui, olha só. Vou traçar aqui três retas paralelas, tá aqui ó, três retas paralelas, ok? Vou chamar isso aqui de reta A, B, C. Na geometria a gente usa letras minúsculas para representar retas, ok? Agora aqui eu vou traçar duas retas transversais, tá bom? Então essa reta aqui, ó, eu vou chamar de reta T, transversal. Essa aqui eu vou chamar de reta R, ok? Então nós temos aqui retas, um feixe de retas paralelas e nós temos duas retas transversais que atravessam. Não precisa ser retinha, formando ângulos de 90 graus. Pode ser assim também, Então, o que se pode provar, segundo ele? Ó, isso aqui a gente vai chamar, a gente vai dar nome a esses pontos aqui. Então, aqui eu tenho o ponto que eu vou chamar de ponto A, ponto B, C, ponto D, E, F, ok? Então, vamos ler aqui agora. Ó. Um feixe de retas paralelas determina sobre retas transversais segmentos que são proporcionais. Vocês lembram o que é uma proporção? Olha, uma proporção são duas razões iguais, tá bom? Deixa eu dar um exemplo aqui. Em um bolo, vou fazer um bolo, tá bom? Então, se em um bolo eu tenho a cada 3 xícaras, não, a cada 2, A cada 2 xícaras de farinha de trigo vai 3 ovos, ok? Então, em um bolo, a cada 2 xícaras de farinha de trigo, vão 3 ovos na mistura. Então, qual é a razão de farinha de trigo para ovo? A razão é 2 para 3, ok? A razão é 2 para 3. Agora, se eu dobrar o número de xícaras, se eu dobrar, fica 4. Automaticamente vou ter que dobrar o número de ovos, vai ficar 6. Tá bom? Então a gente diz que essa razão é proporcional a essa. Tá bom? Se a gente simplificar isso aqui, ó, por 2 e por 2 fica 3, e aí fica 2 e 3. Então, essa razão e essa razão são proporcionais. O que elas têm em comum aí? Elas têm em comum o seguinte: se eu multiplicar isso aqui em cruz, quem lembra disso? Então de novo, uma razão, uma razão. Se uma razão é igual a outra razão, elas são proporcionais, então isso aqui é uma proporção. Isso é uma proporção. Em uma proporção, se você multiplicar em cruz, ó, 2 vezes 6, 12, 3 vezes 4, 12, tá bom? É por isso que quando você vai calcular o valor de x, numa parada assim, ó, calcule o valor de x. Aí tem uma coisa assim, ó. Como é que você faz? Você multiplica 10 vezes x, 10x, aqui vai dar 12, então x é igual a 12 por 10, x igual a 1,2, tá? Então isso é uma proporção.
ok? Qual é a vantagem de se descobrir isso aqui com essas retas? Né? Na engenharia, por exemplo, ok? Antes de responder a isso para valer, a gente vai aplicar essa ideia aqui, tá bom? Então, um feixe de retas paralelas determina sobre retas transversais segmentos que são proporcionais. Então, olha que interessante, tirando a partir da teoria das proporções. Veja, esse segmento aqui é o segmento AB. Vou colocar aqui, ó, segmento AB. E esse segmento aqui, ó, eu vou chamar segmento BC. Esse segmento eu vou chamar DE. E esse segmento eu vou chamar de EF. Ok? Então, dentro da teoria, eu posso escrever a seguinte relação aqui pra gente. Ó, se eu dividir AB por BC, se eu dividir AB por BC, eu vou chegar à conclusão que isso vai ser igual a DE dividido por EF. Ok? Isso é a mágica do teorema de Tales. Ok? Isso é a mágica do teorema de Tales. Isso aqui é o teorema de Tales, a partir disso, sem precisar estar escrito por extenso aqui. Ok? Então, toda vez que eu tiver um feixe de retas paralelas, pode ser mais retas, a gente vai ver com mais retas, inclusive, sobre retas transversais, tá bom? Esse segmento, isso aqui, dividido por isso aqui, tem que ser igual a isso dividido por isso aqui, porque ele disse que isso vai gerar segmentos proporcionais, tá bom? Então, retas paralelas sobre retas transversais determina, gera, né, produz, cria segmentos proporcionais. Quando é que segmentos são proporcionais? Quando essa razão é igual a essa razão. E isso é que de fato acontece, ok? Então, quando começar a aparecer números aqui, a gente já sabe que isso dividido por isso é igual a isso dividido por isso, ok? E dá para brincar um pouco mais, né? Por exemplo, ó, se eu dividir aqui, ó, se eu dividir o segmento, esse aqui é o segmento todo, ó, AC, tá bom? Se eu dividir AC por BC, se eu dividir AC por BC, vai ter que ser igual a DF dividido por EF. Então, essa relação também serve dentro do teorema de Tales. Vamos fazer aqui um exemplo para aplicar o teorema de Tales em um problema de matemática. Olha só. Na ilustração ao lado, percebemos que as avenidas das rosas, das margaridas e dos lírios são paralelas. Então, a gente tem as avenidas, né, paralelas. As ruas dos pinheiros e dos eucaliptos são transversais a essas avenidas. Então, está aqui as ruas transversais. Será que podemos, com a informação dessa ilustração, determinar a distância entre Marcos e Débora? Qual é a distância entre Marcos e Débora? Então, essa distância a gente vai chamar de x, que é a letra mais famosa da matemática até agora, né? Bom, se eu achar o valor de x, eu acho a distância entre Débora e Marcos, ok? Bom, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo o teorema de Tales. Esse segmento sobre esse segmento é igual a esse segmento sobre esse segmento, ok? Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Teorema de Tales. Bom, então se eu dividir aqui, ó, 200 dividido por 400 é a mesma coisa que x dividido por 415. Como é que eu faço isso? Eu multiplico em cruz e já era, né? A hora que eu multiplicar em cruz, já era. Dá para simplificar alguma coisa aí? É sempre importante se dá para simplificar. Dá. Esse corta por esse
esse coloca com esse. Então, 4 vezes x, 4x, 2 vezes 415. Bora lá, 2 vezes 5, vai dar 830, né? Rapidão aqui, ó, 830. Então, x igual a 830 sobre 4. X igual a, faz um cantinho, né? 830 dividido por 4. Bora fazer a conta aqui rapidão? 8 por 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8, né? Zerou, desce o 3. 3 não dá para dividir por 4, o que a gente faz? A gente põe o 0 e desce o outro 0, né? Assim? Então, 30 por 4 dá 7. 7 vezes 4 vai dar 28, sobra 2. Quero continuar a conta. O que eu faço? Põe um 0 e uma vírgula. E ali vai dar quanto agora? Aqui vai dar 5. 5 vezes 4, 20. E nós terminamos. Então, qual é a distância entre Débora e Marcos? A distância é 207,5 metros. Agora, olha que interessante. Se fosse uma coisa que você tivesse no concurso, fosse fazer rápido, olha que interessante, ó. Esse pedaço aqui é a metade desse. Tá vendo? Esse segmento é a metade desse. Então, esse segmento aqui, ó, tem que ser a metade desse. Qual é a metade de 415? A metade de 400 é 200, e a metade de 15 é 7,5. 200 mais 7,5, adivinha quanto vai dar? 207,5, tá bom? Então, podia pensar um pouco assim. Podia simplificar também, ó, por 2 dá 1, por 2 dá 2. 2 vezes x, aí já daria 2x, e 1 vezes 415, 415. X igual, 415 dividido por 2, 207,5. E assim por diante, ok? Agora é treinar os exercícios e você vai ficar craque no Teorema de Tales.